Olá, pessoal! Vou estar aqui gravando uma videoaula para vocês da correção das atividades no site do NTE da semana do dia 1 ao dia 5. Essa semana não tem atividade para vocês, então vocês vão ficar com a tarefa de observar a correção, ver os erros e acertos e postar para mim depois o que vocês tiveram dúvida. Qual parte que vocês acharam mais difícil? Por quê? Essa matéria é a mais importante do 7º ano, vocês precisam aprendê-la em absoluto, ela vai ser utilizada de agora para frente muito mesmo, mais do que vocês possam imaginar. Então, aprendam mesmo, entendam como que funciona, porque ela vai ser realmente muito utilizada, tá bom? Vamos aqui para o exercício número 1. A figura seguinte indica a temperatura de algumas cidades brasileiras em um determinado dia. Observando aí, usando números inteiros positivos ou negativos, escreva a temperatura registrada nas cidades. Aí vocês têm a imagem de um termômetro com as cidades marcadas e as alternativas das temperaturas que eles querem saber. Bom, vou dar um zoom aqui nesse termômetro. Observa aí, ó, nós temos a cidade de Salvador, Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba, Porto Alegre, São Joaquim. Mas vocês vão observar que essas temperaturas não estão com valor, ó. Se você for olhar aqui, ó, São Joaquim, não tem nada escrito nela para você saber a temperatura. Então, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que identificar qual é o valor que está em cada um desses aqui, ó. Observa, não tem número ali. Então, eu vou ter que identificar quem é aquele número para aí, então, responder a pergunta. Vou dar mais um zoom para a gente conseguir essa informação. Primeira coisa que eu vou fazer é contar os espaços que tem aqui, ó. De 0 tem um espaço, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tem 10 espaços. Então, minha temperatura de 0 a 10 graus foi dividida em 10 partes. Ou seja, cada tracinho desse que tem aí representa 1 grau. Então, é isso que vocês vão ter que ter a consciência na hora de fazer essa atividade. E o mesmo acontece em todas as separações aqui a cada 10 graus. Tem 10 partes divididas, então cada tracinho desse é 1 grau a mais ou a menos, que vocês têm que contar, tá bom? Isso aí é a primeira observação que a gente tem que ter na nossa matéria. Vamos lá. Eu vou colocar aqui agora o seguinte. 0 grau é a nossa origem. Então, nós temos que saber que daqui para cima, nós temos temperaturas positivas. E deste local para baixo, nós temos as temperaturas negativas, tá bom? Ali é a origem, temperaturas positivas, do 0 para baixo as temperaturas negativas. Observa que aqui, ó, é menos 10, ó, nesse ponto aqui, ó. E aqui é 10. 10 sem sinal é a temperatura positiva, só que normalmente não aparece, né, quando é mais. Aparece o menos, é obrigatório. O mais é indiferente aparecer ou não. Vamos lá. A primeira aqui que eles querem saber é a de Curitiba. O que eu vou fazer para identificar a temperatura de Curitiba? Eu vou localizá-la no meu termômetro. Tá aqui a minha temperatura, eu quero saber o valor desse daqui, ó. É o valor que eu quero. Então, eu vou identificar o que ali? Eu vou ter que saber quantos graus tem ali naquela situação. Vou pegar aqui, ó. Presta bastante atenção, ó. 0. Esse pedacinho em cima equivale a 1 e esse daqui vai equivaler a 2 graus. Então, a temperatura de Curitiba são 2 graus Celsius. Na letra B, ele quer a temperatura de Salvador. Então, ele quer essa temperatura aqui, ó, que eu vou marcar. Ele quer essa. O que acontece? Eu tenho duas formas de contar. Eu posso contar para cima ou para baixo. Observa só. 20. Aqui eu vou ter 21, já até sei a temperatura do Rio de Janeiro agora. 22, 23, 24, 25, 26,
27. Mas eu poderia também, ao invés de contar do 20 e subir, eu posso contar do 30 e descer, daria no mesmo, observa, ó. 30, tá aqui, 1 a menos 29, 1 a menos 28, 1 a menos 27. Eu chegaria também nos mesmos 27 graus aí da temperatura de Salvador, tá? Então, são duas possibilidades que vocês têm, contanto que vocês saibam que cada tracinho desse é 1 a mais ou 1 a menos. Aí, então, a temperatura fica indiferente de onde você vai estar contando, que vai dar a mesma coisa. Bom, agora vamos ali para a letra C. Ele quer saber a temperatura de Porto Alegre. Porto Alegre está abaixo de zero, ó. Porto Alegre está aqui, ó. Então, já sei que aqui as minhas temperaturas são negativas, ó. Então, eu vou ter menos 1 e aqui em Porto Alegre, menos 2. Então, Porto Alegre, eu já sei que tem menos 2 graus. Vou localizar aqui, ó, e responder o que foi pedido. São Paulo. São Paulo está aqui em cima, próximo de 10 graus. Eu também poderia vir aqui do zero e subir contando, mas é muito mais fácil voltar. 10, eu vou voltar 1 grau, então ali vai ficar com 9 graus Celsius na temperatura. Rio de Janeiro a gente já até viu, né? Porque a gente usou aqui para chegar em São Paulo, tá 1 grau acima do 20. Ó. Então, tem 21 graus ali no Rio de Janeiro. São Joaquim também é negativo, está abaixo de zero. Então, eu vou contar. Ó, aqui eu tenho menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6 em São Joaquim. Então, já sei a temperatura ali da letra F, ok? Número 2. Em 20 de maio, o saldo bancário de Roberto era de R$ 6.500 a seu favor, ou seja, ele possui R$ 6.500, são dele. Entre os dias 20 de maio e 25 de maio, o extrato bancário de Roberto mostrou a seguinte movimentação. Dia 21 de maio teve uma retirada de 4.000, ou seja, tirou o dinheiro, eu vou diminuir esse valor. Dia 22 de maio teve uma retirada de R$ 4.500, então também vou diminuir esse valor. No dia 23 de maio, um depósito de 10.000, vão colocar R$ 10.000 para ele, então eu vou acrescentar esse valor ao saldo. No dia 24 vai ter uma nova retirada de 1.500, é menos, então já vou colocar aqui. E no dia 25 de maio é um depósito de 3.000, vão colocar R$ 3.000 para ele, eu vou somar. E ele quer saber qual é o saldo bancário no final do dia 25 de maio, ou seja, qual o saldo atual depois de todas essas movimentações. Então, vamos lá. Eu começo com R$ 6.500, que é o valor do saldo atual do Roberto, tá? Vou fazer a primeira movimentação aqui, que ele está dizendo que teve uma retirada de R$ 4.000. Retirada, a gente já fez aqui que é um sinal de menos, então, menos R$ 4.000, que vão ficar R$ 2.500, que tirou o 4.000, eu vou diminuir. Pronto, tenho R$ 2.500 na conta, é o meu novo saldo. Agora vai acontecer uma nova retirada de R$ 4.500, então eu vou ter que diminuir R$ 4.500 desse saldo atual. O que vai acontecer aqui? Eu não consigo pegar R$ 2.500 e tirar R$ 4.500, não fazendo uma continha normal de subtração. O que eu vou fazer? Eu vou pensar que se eu devo R$ 4.500, eu vou pagar uma parte da dívida com esse valor de R$ 2.500 que eu tenho e o que sobra é o que vai ficar para a minha conta ou para a minha dívida. No caso, como a minha dívida é maior do que o meu saldo, eu já sei que eu vou ficar devendo dinheiro. Olha lá, eu vou fazer a operação inversa. Eu vou fazer os 4.500 e vou tirar os 2.500. Por quê? Eu vou primeiro pagar a dívida com o valor que eu tenho. Eu tenho R$ 2.500, então vou pagar uma parte e vou ficar devendo o restante. Então, dá 2.000. Então, essa situação toda me indica que eu vou ficar devendo esses R$ 2.000, ok? Então, observa só. Eu tinha duas situações. Primeiro eu coloquei isso aqui, que é a situação real do que está acontecendo. Eu tinha 2.500 na conta e vou gastar 4.500.
porém eu não consigo fazer essa conta, então eu fiz a operação inversa aqui embaixo, paguei um pedaço da minha dívida, paguei uma parte e fiquei devendo o restante aqui, que são esses R$2.000, que são o meu novo saldo, ok? Bom, agora eu vou fazer um depósito de R$10.000, eu vou somar R$10.000. Novamente, como que eu somo R$2.000? Perdão, como que eu somo R$10.000? Como que eu faço essa conta? Novamente, eu vou fazer o inverso, 10.000, e vou tirar os R$2.000. O que significa isso? Eu estou colocando R$10.000 na minha conta. Só que eu estava devendo 2.000. Então, primeiro eu pago o que eu devo e fico com o que sobra como saldo para mim. Então, eu vou diminuir pagando o que eu devo, vão ter R$8.000. E essa situação toda significa que eu vou ter 8.000 ainda. Que eu paguei a minha dívida e fiquei com R$8.000, que é o meu novo saldo. Agora, eu vou ter aqui no dia 24 uma retirada de 1.500. Eu vou subtrair 1.500. Aqui fica fácil de fazer, normal. 8.000 menos 1.500. Então, meu novo saldo é de R$6.500. Bom, R$6.500, eu vou fazer um depósito de R$3.000 aqui, ó. Vou colocar R$3.000 na minha conta, eu vou somar 3.000, vou ficar com 9.500 e esses 9.500 vai acabar ali como o meu saldo final na conta do Roberto, ok? Vamos para o próximo slide, número 3. Observa aí, ó, mais 11 menos 9 é só um cálculo normal. Nesse caso, esse mais menos 9 seria como se eu localizasse esse 11 aqui na minha reta numérica e acrescentasse menos 9, ou seja, eu vou voltar na reta numérica 9 espaços e vou cair aonde? Exatamente em cima do mais 2. Então, esse sinal de mais aqui no meio, ele é completamente indiferente. Eu posso fazer direto aqui, ó, o mais 11 e menos 9. Ó. Não preciso me preocupar necessariamente com esse sinal de mais aqui no meio, ok? Bom, na letra B eu tenho uma situação diferente. Menos 72 mais 60. Pensando no dinheiro, eu consigo visualizar melhor essa situação. Eu devo R$72 e tenho 60 para pagar. O que vai acontecer? Eu vou pagar uma parte da minha dívida e vou ficar devendo o restante. Então, eu vou fazer essa conta. 72, vou pagar uma parte, então eu vou tirar o que eu já paguei. E o que sobra é o que eu vou ficar devendo. Então, eu vou ficar com menos 12. Na letra C também é bem simples, eu anulo esse sinal de mais aqui, porque ele não faz diferença na minha conta. E vou fazer 130 menos 30. Eu posso fazer direto também, que é bem simples de fazer. Na letra D, 75 menos 48. Eu vou fazer semelhante à letra B. É menos 75 mais 48. Então, o que eu vou fazer? Eu vou subtrair, pagar a minha dívida com o valor que eu tenho positivo e o restante eu vou ficar devendo, porque eu não tenho valor suficiente para pagar a dívida toda. Então, eu vou ficar com esse valor 27 negativo. Na letra E, também eu tenho a mesma situação. Eu devo 21 e tenho 20. Então, eu vou pagar uma parte da minha dívida e vou ficar devendo o restante. Vou fazer 21 menos 20, que fica 1. Só que esse 1 é negativo, porque eu não consegui pagar minha dívida toda. Menos 1. Na letra F, eu tenho menos 100 mais 109. Novamente, eu devo R$100 e vou pagar com 109. Neste caso, o que acontece? Eu tenho dinheiro suficiente para pagar a minha dívida toda. Então, eu ainda vou conseguir ficar com um saldo, ou seja, o resultado já é positivo, eu já consigo identificar o meu sinal. Vou fazer a operação 109 menos 100. Vou achar o 9 e eu já sei que esse 9 é positivo, porque eu consegui pagar a minha dívida e ainda ficar com um saldo para mim. Letra G, 91 menos 221. Eu estou gastando mais do que eu tenho. O que vai acontecer? Eu vou ficar devendo dinheiro, vou ficar devendo alguma coisa. Então, eu vou fazer a operação 221 menos 91, que dá 130, e já sei que esse 130 vai ter um resultado negativo, porque eu gastei mais do que eu tinha. Na letra H, menos 85 mais 100, semelhante à letra F. Eu devo 85 e tenho 100. Então, significa o quê? Que eu vou ter um resultado positivo no final, porque eu vou ter um troco.
Então, menos 85 mais 100. Eu vou fazer a operação inversa, 100 menos 85, que dá 15, e ali vai ficar positivo esse meu valor, porque vai sobrar alguma coisa. Bom, aguardo vocês agora com as dúvidas que vocês tenham ficado. Vou tentar fazer mais um vídeo explicativo para vocês com as dúvidas que vocês me demonstrem, que vocês mandem para mim, por favor, para a gente seguir essa semana aí trabalhando mais alguma coisa, porque essa matéria é muito importante mesmo, tá bom? Tchau, tchau, beijo e até a próxima.